Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Carolina Barbosa de Souza. Eu estou cursando segunda licenciatura em Geografia. O meu RU é o 3317864. Em minha aula de hoje, eu estarei dando continuidade ao tema da aula anterior. Eu falei um pouco a respeito de tempo e clima. Tempo e clima, na verdade, são dois nomes muito próximos, dois nomes muito parecidos, porém, eles têm um significado bem diferente, como eu abrangi falando as diferenças entre ele e também citando o exemplo do que aconteceu aqui na nossa cidade, na cidade de Juara mesmo, falando um pouco sobre o frio que veio e estava num dia bem friozinho, no outro dia estava calor, e dei exemplos para vocês e encaixei o tempo e encaixei o clima. Tempo é aquilo que está acontecendo no momento, que nem hoje está frio, amanhã já vai estar calor. E clima, o que é? O clima, ele está determinando para mim falar assim, determinada região faz frio e determinada região faz calor. Por que o clima de lá é esse? São estudos que são feitos durante muitos anos para se determinar que aquela região faz frio e aquela outra região faz calor. Então, assim, é um estudo feito durante muitos anos para se determinar qual que é o clima daquela região. E através disso, eu resolvi falar um pouco para vocês a respeito aqui da nossa região, que é a região centro-oeste. Estarei falando um pouco, abrangendo um pouco sobre questão de territorial, as características aqui da nossa região, os estados que são compostos, e também eu vou falar assim brevemente sobre as regiões que possuem aqui no nosso país, ok? Então tá, gente, o nosso país ele é composto por 5 regiões. São elas a região norte, região nordeste, região centro-oeste, região norte e a região sul. A região centro-oeste é a região em qual nós moramos, que ela é composta pelos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal. A nossa região, ela corresponde a aproximadamente 19% do território brasileiro, pois assim, Mato Grosso é um estado muito grande, Mato Grosso do Sul, Goiás, eles só perdem apenas para o Pará e para o Amazonas, que o Amazonas é o maior estado que nós possuímos aqui na nossa região, aqui no Brasil. Aqui na região centro-oeste, uma característica muito marcante é a parte da economia aqui. As atividades pecuaristas e a agricultura, elas têm um maior destaque aqui na nossa região. Tanto é que aqui na cidade de Juara, o que está predominando muito é a pecuária. Porém, não significa que a agricultura também não esteja, porque já tem grandes lavouras, tem bastante pessoas que estão entrando nesse ramo de lavoura. Então, assim, a agricultura cresceu muito e está dominando bastante aqui também a nossa região. As capitais dos nossos estados são as seguintes: do Distrito Federal é Brasília, Mato Grosso é Cuiabá, Mato Grosso do Sul é Campo Grande e Goiás é Goiânia. Tem muitas pessoas que falam assim, mas quem nasce em qual estado se chama como? Como que deve se chamar a pessoa? Quem nasce em Brasília é brasiliense, quem nasce em Goiás é goiano, quem nasce aqui no Mato Grosso, que somos nós, é mato-grossense. E quem nasce no Mato Grosso do Sul, eu encontrei alguns artigos que falam duas coisas diferentes, que em determinada região do Mato Grosso do Sul se fala sul-mato-grossense e a outra determinada região se fala mato-grossense do Sul. Então, assim, quem nasce no Mato Grosso do Sul tem esses dois nomes diferentes, ou sul-mato-grossense ou mato-grossense do Sul, tá? A nossa região aqui, a centro-oeste, ela deve ser contada a partir do povoamento que ocorreu aqui na nossa região durante muito tempo atrás, que a região centro-oeste, ela foi povoada por uma parte devido à área espanhola, né? Que foi lá do Tratado de Tordesilhas, que nós estudamos a parte da história, muitas pessoas estudaram isso, acredito que tanto no ensino fundamental
quanto no ensino médio, a respeito do Tratado de Tordesilhas. Durante quase 2 séculos, apenas os jesuítas espanhóis se aventuravam aqui nessas áreas para catequizar os nativos e também nas chamadas missões jesuíticas. Algum tempo depois, grandes fazendas foram fundadas, fazendas de gado, houve buscas de ouro por pedras preciosas. Então, assim, a ocupação efetiva da nossa região aqui mesmo só aconteceu no século XX, com o desenvolvimento das estradas de ferro e de industrialização no interior do país, nos anos de 1930 e de 1950, e principalmente também na década de 1960, com a construção de Brasília, a capital federal, que é a capital aqui do nosso país. Agora, vamos abranger a parte do clima aqui da nossa região. Por não ter saída para mar, por não ter saída litorânea, o clima em quase toda a região centro-oeste é o tropical continental. Entretanto, algumas áreas podem apresentar um clima equatorial, subtropical e tropical de altitude. Algumas dessas características são assim: o clima tropical equatorial ele possui 2 estações bem definidas, uma seca e uma chuvosa, que é de inverno e a de verão. Como eu posso estar dizendo para vocês, dando mais um exemplo aqui da nossa região, é o que acontece aqui. Nós temos alguns meses de chuva, e chove bastante, e alguns meses de seca. Devido a isso, os períodos mais chuvosos concentram-se durante o verão, entre novembro e março, mais ou menos. Pode às vezes se estender um pouco até maio. E tendo uma estiagem durante os meses entre maio, finalzinho de maio mais ou menos, até setembro, outubro. Esse clima ele ocorre em quase toda a região, claro, com algumas exceções, né? Já o clima equatorial, ele predomina no norte de Mato Grosso, com chuvas intensas e bem distribuídas também, durante o ano todo por conta da floresta amazônica, que também ela é do nosso estado vizinho, né? Então, assim, devido a ela, essas chuvas ocorrem praticamente quase todo ano. E também da evapotranspiração das árvores, que assim, as árvores elas transpiram muito e daí onde faz ocorrer grandes quantidades de chuva. Além disso, as temperaturas são bastante altas devido à proximidade com a linha do Equador. O clima subtropical, ele também pode ser localizado nas áreas do extremo sul de Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, perdão, do extremo sul do Mato Grosso do Sul, com as 4 estações também bem definidas, que são invernos rigorosos devido à massa polar atlântica, verões quentes, chuvas regulares o ano todo. O tropical de altitude, eles são comuns em áreas que têm altas altitudes, que tem também temperaturas amenas, que está presente no sul do Mato Grosso do Sul e em alguns relevos mais altos do Mato Grosso. Gente, o galo quer fazer parte também da aula, tá? Me desculpem. Continuando. Agora sim, a parte do relevo da região do Centro-Oeste, ela tem 3 unidades, elas são encontradas no Centro-Oeste, como planaltos, depressões, planícies. Essas 2 primeiras unidades, ela formam-se na era Cenozoica, sendo relevos bem antigos, em que sofrem muitos processos erosivos. Como assim? A gente tem, que nem Chapada dos Guimarães mesmo, aquela cachoeira do Véu da Noiva. É uma depressão, uma planície muito enorme. Então, assim, aquilo faz trazer um cenário muito lindo para todos nós e também para os visitantes que venham visitar aqui a cidade, vêm querer conhecer as regiões aqui do Mato Grosso e muitas pessoas vão para Chapada, tanto para ver o que é mais importante lá, o que chama muita atenção são esses grandes relevos. Dentre esses planaltos mais conhecidos no Centro-Oeste, podemos destacar também a Chapada dos Parecis, que fica na região centro-oeste do Mato Grosso, e a Chapada dos Guimarães, como eu falei para vocês também. E tem também a Chapada dos Veadeiros, que daí já fica no estado de Goiás.
Todos esses planaltos, eles possuem uma altitude que varia de 300 metros a 1.200 metros. Já as depressões no centro-oeste são famosas por abrigar alguns leitos de rio, como a depressão do Araguaia, que acompanha os vales do rio Araguaia, e a depressão do Tocantins, onde corre a água do rio Tocantins. Uma dessas planícies, elas são mais conhecidas na região aqui do nosso estado, né? Como a do rio Araguaia. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ela forma uma ilha do Bananal, que fica na divisa de Tocantins com Goiás. Ela é uma área assim que é mais, assim, ela é um pouco plana e com altitude de 0 até 200 metros mais ou menos. A nossa hidrografia, ela, devido ao relevo aqui e à localização da nossa região, nascem alguns importantes rios, né, que alimentam diversas áreas do país, como alguns estados do sul e do norte do Brasil. O centro-oeste, ele possui áreas que tem 3 bacias hidrográficas, que elas podem ser encontradas a Tocantins-Araguaia, a do Paraguai e a da Amazônia. A bacia de Tocantins-Araguaia é a segunda maior do Brasil e alimenta todos os estados, com exceção de Mato Grosso do Sul. O seu principal rio aqui no centro-oeste é o Araguaia, que nasce em Goiás, e um dos afluentes é o rio Tocantins. No estado do Mato Grosso do Sul, temos a bacia hidrográfica do Paraguai, que também percorre o estado do Mato Grosso. O principal rio é o rio Paraguai, que ele nasce aqui no Mato Grosso, né? Na Chapada dos Parecis, e percorre o caminho norte-sul, passando por Mato Grosso do Sul até chegar no Paraguai, em direção ao Oceano Atlântico. A bacia amazônica, ela está presente no Mato Grosso, mais ou menos na região centro-norte, com grandes afluentes do rio Amazonas, como o rio Xingu. É uma área quente, uma área úmida, com grande biodiversidade também, tanto terrestre quanto aquática, e a grande presença do turismo, né? E também da pesca. Como a gente pode observar, vem muitos famosos para cá para poderem fazer pesca, como a gente já viu, Fernando, Sorocaba vem, principalmente Fernando, né? Ele sempre tá vindo aqui pescar, Leonardo, Gustavo Lima, então eles vêm muito para cá para poder fazer pesca esportiva, né? É uma coisa que faz parte do turismo, é o que atrai muitas pessoas também, porque a partir deles estarem vindo, pessoas vão querer estar conhecendo também. Por isso que o turismo é uma grande atividade aqui. A nossa vegetação, ela é bastante diversificada também, porque assim, ela é uma forte incidência do raio solar. E também o clima é quente, né, gente? E daí, assim, são fatores que são ideais para o florescimento da biodiversidade. Entre os biomas encontrados aqui na nossa região, tem 3 que eles merecem uma atenção um pouquinho mais, que são o Cerrado, o Pantanal e a Floresta Amazônica. Que também, gente, olha, essas 3 coisinhas são o que mais procuram, o que mais se fala quando ocorrem testes seletivos, quando ocorre algum concurso. São perguntas assim, que mas isso é fácil, mas na hora muitas pessoas acabam ficando em dúvida em saber quais são as 3 daqui da nossa região que mais merece assim essa atenção. O que é essa região? Então é o Cerrado, é o Pantanal e também a Floresta Amazônica, tá? E assim, essas paisagens, elas têm características diferentes, mas que elas sofrem um fator em comum, que é a parte da expansão da pecuária, né? Como eu falei anteriormente, E assim, por conta disso, esses biomas, eles estão fortemente ameaçados. Porque em muitos locais, algumas espécies da fauna acabam sendo extintas. Porque assim, muitas pessoas acabam desmatando para poder fazer a criação de pasto, ou também para poder fazer as plantações, né, por causa da agricultura. Então, assim, são coisas que acabam deixando, né, a desejar, porque assim, gente, é uma região nossa que a gente tem que cuidar, tanto com cuidar dos animais, porque tem muitos que estão entrando em extinção, grandes plantações nossas também que são
árvores muito antigas estão sendo desmatadas, tudo para poder estar fazendo isso. Então, assim, é uma coisa que tem que ser muito bem cuidada, porque assim, gente, é território nosso, então se nós não cuidarmos, quem que vai cuidar? Então, assim, gente, eu falei um pouco a respeito de tudo na nossa região aqui centro-oeste. Então, assim, foi uma continuidade, né? Claro, falei do clima aqui da nossa região, falei um pouco sobre a demografia da nossa região, falei sobre as atividades que predominam, falei sobre a vegetação. Então, assim, foi uma breve aula especificando um pouco mais aqui para pessoas que são aqui da nossa região, mas que não conhecem assim muito bem o que tem aqui. Então, assim, eu peço para vocês, se vocês não entenderem, para vocês entrarem em contato comigo, que eu possa estar explicando de uma forma melhor. Como eu também disse em minha aula anterior, é meio complicado assim gravar por vídeo. Eu sou uma pessoa assim que tem um pouco de dificuldade com isso. Então, assim, eu peço para vocês, se caso vocês tiverem alguma dúvida em relação ao tema, em relação ao que eu expliquei, eu peço por favor que entrem em contato comigo, tá? Então tá, gente, muito obrigada. Eu peço desculpas por o Galo aqui. Ele tá querendo participar da nossa aula também. E assim, agradeço mais uma vez e muito obrigada, gente. Qualquer coisa pode entrar em contato comigo. Até mais.